Nono ano. Bora lá terminar agora o Kant. É o finalzinho, né, da teoria de Kant. Eu peguei aqui no livro que eu utilizo, que é do Gilberto Coutrin, e peguei também um livro que a FTD disponibiliza para complementar, para ficar mais fácil, sobre a Revolução Copernicana, que é bem tranquilo. Eu não sei se vocês se lembram, na aula passada, nós falamos que Kant ele buscou saber como é o sujeito a priori, o sujeito antes de qualquer experiência, e ele acaba concluindo, então, que existem no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência. Então, que é o que? Essa experiência é as formas a priori da sensibilidade. E aí, depois, então, eu tenho um entendimento, que são as formas a priori do entendimento. Que isso ele dá o nome de a priorismo. Então, prestem atenção. Aí ele vai falar sobre, ele dá uma continuidade ao certo, ele vai dando uma continuidade muito tranquila dessa teoria dele. Que ele não nega a sensibilidade, mas ele acha que essa sensibilidade existe, ela me dá o conhecer, mas eu tenho que passar para o entendimento para que eu possa, então, conhecer. Então, é muito tranquilo, porque olha aqui, aí ele vai entrar nos limites do entendimento, antes da gente entrar na Revolução Copernicana. Olha aqui, então, isso tudo que ele está falando é para que eu conheça. Então, ele fala assim, ó, o conhecimento, portanto, seria o resultado de uma interação entre o sujeito que conhece, que seria de acordo com as suas próprias estruturas a priori, e o objeto conhecido. Então, o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Então, conhecimento seria o resultado disso. Eu e o objeto. Daí passa-se a ter o conhecimento. Isso significa que não conhecemos as coisas em si mesmo, o ser em si. Isto é, como elas são, de forma independente de nós. Nós conhecemos as coisas tal a como percebemos. Eu, indivíduo, objeto. Eu vou conhecer, objeto a ser conhecido. Isso é o conhecimento. O objeto por si só, ele então, como ele diz aqui, ó, espera aí, que não a conhecemos em si. Isso é, como elas são, de forma independente de nós. Só conhecemos as coisas tal a como percebemos. Então tem o objeto por si só e eu. Eu, então, esse objeto só se torna conhecido e eu só vou ter o conhecimento quando eu percebo aquele objeto. Só conhecemos as coisas tal como as percebemos, o ser para nós. Em outras palavras, as coisas são conhecidas de acordo com as próprias estruturas mentais. Então, existe o objeto, eu, objeto a ser conhecido e eu que vou conhecer. Então, aí o que eu faço? Aí eu passo por essa reflexão a partir do quê? A partir de acordo com as próprias... Não é isso que eu quero ler, não. Então, vamos lá de novo. Eu, sujeito, objeto a ser conhecido. Eu, sujeito, objeto a ser conhecido. E esse objeto a ser conhecido, ele só vai ser percebido a partir do momento que as coisas, da maneira com que eu as percebo. E como que isso ocorre?
de acordo com as estruturas mentais que eu tenho, é que aí, a partir disso, que vai ter o conhecimento. Tá? Na live amanhã, eu vou tentar ser mais claro. Quero que vocês perguntem a respeito disso. Aí ele termina assim, o limite do entendimento. Para Kant, sua filosofia representa uma superação do raciocínio e do empirismo, pois argumentava que o conhecimento é o resultado de dois grandes ramos: sensibilidade, que nos é dada, que nos oferece dados dos objetos, e o entendimento. Então só vai ter o conhecimento, o entendimento, a partir de algo que eu tenho, que é a sensibilidade, essa sensibilidade que nos oferece dados a respeito do objeto, e o entendimento que determina as condições para as quais o objeto é pensado. Então tem tudo isso aí, o objeto, o ser humano. Eu conheço aquele objeto a partir dos meus sentidos. Eu levo para uma estrutura mental, assim como ele fala, e a partir daí, então, tem o conhecimento. É muito assim, eu acho que é muito óbvio, só que a gente não para pensar. Que eu só conheço uma coisa a partir desse momento, porque parece que é muito tranquilo, porque todas as coisas que eu sei é a partir do momento onde que existe o objeto e o indivíduo. E eu vou conhecer a partir dos meus sentidos e colocar numa estrutura mental, ou seja, uma reflexão, para que eu obtenha o conhecimento. Então aí fica mais tranquilo em relação a isso. Aí ele vai falar sobre a Revolução Copernicana. Aí eu achei melhor pegar pelo livro da FTD. Eu não sei se vocês se lembram, Nicolau Copérnico, ele nasceu em 1473 e morreu em 1543, ano que foi publicada sua obra, Da Revolução das Esferas Celestes, em que foi apresentada a teoria de que o Sol é o centro do sistema solar, e a Terra e os demais planetas giram ao seu redor. Podemos fazer uma analogia dessa teoria com a filosofia de Kant, no que diz respeito à teoria do conhecimento, que ele estudou séculos mais tarde. Antes de Kant, prestem atenção, antes de Kant, concebia-se a ideia de que o sujeito girava em torno do objeto, sendo este o centro da atenção. Então, prestem atenção. Existe o objeto. E nós, então, para conhecer, o objeto é o centro. E nós, então, giramos em torno desse objeto para que, então, eu conheça isso. Aí ele fala assim, ó, a partir de Kant muda tudo isso aí. Olha aqui. Com a teoria kantiana, ocorreu o inverso. O sujeito passou a ser considerado o centro do conhecimento, em torno do qual o objeto, ele que vai girar, ele que vai ficar em órbita. Então agora sou eu e o objeto é que vai girar. Isso chama Revolução Copernicana de Kant. Então agora eu sou o centro e o objeto é que gira ao meu redor para que eu tenha conhecimento, então. E isso aí é muito interessante, né? Por isso que eles assemelham muito com as coisas de Nicolau Copérnico, né? Claro que Nicolau também pagou um alto preço, né, por essa descoberta. Porque nós estamos falando de 1473, século XV e século XVI. Por mais que a igreja estivesse ainda em baixa, você imagina falar que a Terra não é mais o centro num momento desse.
era claro que a pessoa ia pagar muito alto por tudo isso, né? Então agora, como vocês viram, nós temos a maioridade humana, que Kant fala, os tipos de conhecimento, que é o conhecimento empírico e o puro, depois tipos de juízo, juízo analítico, sintético, depois o valor de cada juízo, e ele coloca em 3 categorias, que é juízo analítico, juízo sintético a posteriori e juízo sintético a priori. Depois a estrutura do sentir e conhecer, que é a formas a priori da sensibilidade e a formas a priori do entendimento. Depois os limites do entendimento e a revolução copernicana. E para terminar, eu só vou colocar aqui, ó, a filosofia crítica de Kant, que é em relação à razão pura, tem um significado específico. Nela, a palavra crítica refere-se à necessidade de primeiro perguntar-se qual é o limite da razão. Isto é, o que ela realmente pode conhecer antes mesmo de iniciar o processo de conhecimento. Limite da razão. Então, o que realmente a razão pode conhecer? Olha aqui, ó, o que ela realmente pode conhecer antes mesmo de iniciar tal conhecimento. Tal procedimento muitas vezes não foi feito por Kant. Por isso, muitos desenvolveram teorias sobre objetos que não poderiam ser conhecidos. Kant explica. Há 3 modos de conhecer algo: pela sensibilidade, pelo entendimento e pela razão, que é o que nós acabamos de ver. Peguei do outro livro só para reforçar essa teoria que fica bem tranquila de conhecer. É extenso, por isso que eu resolvi falar sobre Kant de novo, porque eu sei que isso aí, além de ser extremamente necessário, no ensino médio vocês vão ver isso novamente. Claro que bem mais aprofundado, mas eu preferi que vocês vissem tudo de Kant para ficar mais fácil para ano que vem, principalmente com provas, né? Aí as coisas realmente ficam bem mais difíceis. Então até amanhã na live. Um abraço.